Ai, aprender inglês depois de adulto é tão difícil. Se tivesse aprendido quando criança, seria mais fácil. Nossa, como criança aprende inglês rápido, né? Será mesmo? Será que criança aprende inglês mais rápido e mais fácil? Vem comigo que eu te conto. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que criança e adulto têm processos de aprendizado de um segundo idioma diferentes. Tem coisas que as crianças fazem e que são muito positivas e que a gente pode modelar na fase adulta para acelerar o nosso aprendizado, e tem coisa que nós, sendo adulto, temos vantagem quando iniciamos um segundo idioma já em idade mais avançada. Então, nesse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou separar para você 3 pontos que as crianças têm vantagem para você fazer esse processo de modelar e trazer para a sua realidade, e 3 pontos para você reconhecer que você, adulto, tem vantagem, e se você ainda não utiliza isso ao seu favor do processo de aprendizado do inglês, começar. Então, bora lá! O primeiro ponto é a imersão no idioma. A criança, ela é muito mais exposta ao idioma. Vamos pensar no português. A criança, ela demora aí 1 ano até, ou mais, né, até começar a falar. Enquanto isso, enquanto ela é um bebê, ela tá só no input, ou seja, consumindo informação, muita curiosidade, olhando, né? Já viu um bebê? O bebê observa tudo. E na hora que ela vai reproduzir, lá para 1 ano, 2 anos, ela vai armazenando aquilo que tem na cabeça dela e colocando para fora. Smart boy. Então, essa exposição ao idioma, no português, ajuda ela na hora que ela vai falar. Por isso que ninguém ensinou ela a falar mamãe, mas de tanto ela ouvir, ela foi lá e reproduziu. E a mesma coisa você, adulto, pode usar no seu processo de aprendizado de um segundo idioma. Ah, Lu, então quer dizer que eu tenho que necessariamente ir para fora do país, então? Como que eu vou me expor ao idioma sendo que eu não moro num país onde eu estou ouvindo inglês o tempo todo? Tcharam! Hoje em dia você tem 1 milhão de maneiras de fazer isso. E a gente já comentou aqui, inclusive, no canal, que ir para fora do país não é uma condicional obrigatória para você aprender um segundo idioma. Claro que ajuda, claro que potencializa, mas se for feito da maneira correta. E aqui no Brasil, como que você pode fazer isso? Músicas, filme, muito input, estar em ambiente onde as pessoas falam inglês. O nosso fórum de conversação gratuito, que acontece toda semana, é um ambiente para isso. Dá uma olhada como acontece o fórum. Toda semana você é exposto a um tema diferente e a gente começa a debater em inglês. Então, mesmo você que tá que nem uma criança ali, um bebê não, né? Um bebê bonitinho ali, bebê, e tá começando a aprender inglês, tá ali nas primeiras palavras. Se você tá toda semana num ambiente igual esse, é a mesma coisa do que a criança no ambiente familiar aprendendo um idioma. Então tenha isso em mente, você só vai acelerar o seu processo de aprendizado se você for exposto ao idioma. Quanto mais exposto você é, mais rápido você vai aprender o inglês. A segunda coisa que as crianças fazem e você pode modelar é não racionalizar o aprendizado. Adulto é chato, vamos combinar? O povo chato que é adulto. Adulto tudo quer porquê, tudo quer explicação, tudo quer achar que sabe. Ai, para! Você não sabe nada não, querido. Pro inglês, você não sabe nada. Você pode ser o bambambam na sua área. Pro inglês, você ainda é uma criança aprendendo. E como tal, tente fazer igual a criança. Não racionaliza, não tenta entender. Mas por quê? Mas por que o get vai com isso? Mas por que essa palavra? Mas essa palavra tem essa... Não, aprende a frase, estimula, fala. Não fica se auto-questionando, não fica racionalizando se você está falando certo, se você não está, se a pronúncia está correta. Vive, fala, seja criança aprendendo. Não racionalize o seu processo. Não racionalize o que vem até você. Só sinta, só deixa fluir. Fluência é fluir. O terceiro, que para mim é o mais importante, é que as crianças se divertem no processo. Tanto de aprendizado da língua materna, do português, quanto do inglês.
Dá uma olhada nesse vídeo dessas duas gêmeas, coisa mais fofa, falando, eu não sei o que elas estão falando, que elas estão se divertindo, elas estão se entendendo ali ou não estão se entendendo também, mas está tendo diversão no processo. Dá uma olhada. Viu? É isso que você tem que fazer. Você tem que rir, você tem que levar o aprendizado de uma maneira gostosa. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. Você identificar o que você gosta, quais são os filmes que você gosta, quais são as músicas que você gosta e trazer isso de parte positiva para o seu processo de aprendizado. Agora falando em 3 pontos que o adulto tem vantagem em relação à criança. Sim, querido adulto, você acha que é impossível para você, que criança é melhor, que criança aprende mais rápido? Saiba que você tem vantagem sim aprendendo inglês. A primeira delas é que o adulto, ele tem uma necessidade normalmente muito mais rápida com o processo do aprendizado, às vezes é para o trabalho, porque se ele não falar inglês ele vai ser demitido, vai perder a oportunidade, às vezes é uma viagem que ele já comprou, já está ali para viajar, então essa urgência, esse foco faz com que o adulto consiga ter ali uma automotivação. Imagina, eu mesma comecei a aprender inglês, eu tinha 11 anos, se você me perguntasse qual era o seu objetivo ao aprender inglês, eu não sabia, objetivo? Com 11 anos, não sabia nem o que eu queria amanhã. Quem dirá meu objetivo para o futuro? É bom para o seu futuro? Eu só ia lá e fazia, ia. Foi assim durante 8 anos e uma hora eu aprendi. Pode ser mais rápido? Pode. Mas eu tinha tempo, concorda? 11 com 18 já sabia e estava tudo bem, estava tudo maravilhoso. Então, você adulto, você tem que aproveitar isso como uma vantagem, que é exatamente o que a gente faz aqui na Raise. Por isso que o nosso curso ele é voltado para adultos, que a gente sabe que tem essa necessidade mais urgente e muitas vezes as metodologias que a gente tem no mercado acabam pegando o que funciona para a criança e colocando no adulto. Mas o adulto ele não tem um ano para só ouvir input para depois falar. O adulto ele não tem a paciência da criança. Então o adulto aprende por experiência. Grava isso. Se você é adulto, você aprende por experiência, você aprende de uma maneira mais learning by doing, fazendo. Nada adianta você ficar ouvindo teoria se você não aplicar. Aqui a gente tem 2 trilhas de aprendizado na Raise, justamente pensando no adulto que precisa ter ali um foco. Então uma trilha é a trilha trabalho, que ela vai desde a apresentação pessoal até a apresentação profissional. E aí na questão também de solução de problemas, vendas, negociação e a questão da viagem, imigração, hotel, restaurante. E por que a gente faz isso no nosso método? Porque a gente precisa mostrar para o adulto que o esforço que ele está fazendo está resultando em alguma coisa. Você adulto precisa ver provas do que está acontecendo. Você quer fazer esforço, mas você quer fazer esforço e ver ele acontecendo. Então, é muito importante você sempre linkar o que você está estudando a algo para aplicar. O segundo ponto, casa muito com o que eu falei antes, é a questão da experiência. A experiência do adulto, não só no inglês, mas na vida dele, ajuda muito. O adulto, por mais que ele está ali começando a aprender inglês, ele já aprendeu muitas outras coisas. Já às vezes passou por um processo de faculdade, MBA, pós, sei lá, ou aprendeu a tocar um violão, aprendeu a cozinhar. Então você tem que mapear, a gente faz inclusive esse exercício com os nossos mentorados, de mapear como que você aprendeu outras coisas na sua vida e o que você pode trazer para o processo de inglês. Nossa, para aprender a tocar violão, eu ouvia, depois repetia. Ou então eu tentava imaginar mentalmente eu já tocando. Enfim, qual que foi o teu processo? Quando que você estudou melhor violão? Era de manhã? Era tarde? Era noite? Então, pegar isso, racionalizar sim, mas dessa maneira mais positiva, ajuda essas outras experiências que o adulto já teve, se ele conseguir tirar a vantagem disso para acelerar o processo dele da fluência do inglês, aí é batata, só sucesso. O que casa com o último ponto do porquê que o adulto tem vantagem, que é a questão de capacidade analítica e capacidade reflexiva. O adulto,
é esperado, né? Nem sempre acontece, mas que ele tenha um autoconhecimento muito melhor do que uma criança. Se você perguntar para a criança, você consegue refletir o que você errou nessa frase? A criança não consegue, né? Se ela for estimulada a isso desde pequena, ela vai desenvolvendo essa capacidade, mas não é natural. O adulto, normalmente, ele já está acostumado a analisar relatórios, reunião, enfim, ele já tem esse processo em outras áreas da vida. E tem que trazer isso para o inglês. É por isso também que no nosso método a gente quantifica. Então a gente quantifica quantas palavras você está aprendendo, quantas frases você está fazendo de errado e encara o erro como uma oportunidade de aprendizado. Porque o adulto ele não quer errar, mas se ele vê que esse erro está levando ele para algum lugar que está diminuindo, se ele vê ali a barrinha diminuindo, se ele vê que ele está entendendo o que ele está errando, aí o adulto se permite errar como um processo de alavancagem para o acerto. Então use isso ao seu favor. Tem 3 perguntas que eu vou inclusive deixar aqui na tela, que a gente faz toda semana para os nossos mentorados e eu quero que você também se faça toda semana quando terminar a rotina de estudos. O que deu certo eu vou continuar fazendo, o que eu tenho que fazer diferente e o que eu tenho que começar a fazer ou parar de fazer. Então você racionalizar no sentido de, o que deu certo semana passada? Nossa, deu certo 15 minutinhos de estudo na hora do almoço. Nossa, deu certo esse aplicativo. Então eu vou continuar. O que eu tenho que parar de fazer? Eu tenho que parar de me procrastinar. Eu tenho que parar de ficar aceitando um monte de coisa. Eu tenho que falar não e focar no meu aprendizado. E o que você tem que começar a fazer? Eu tenho que começar a usar aquele aplicativo que eu não usei ainda. A Learning List lá da Raise para quantificar as palavras. Enfim, você respondendo essas 3 perguntas ajuda você a ter essa capacidade de melhora contínua. Toda semana ver como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar. E é por isso que o adulto consegue acelerar muito mais. Mas eu sei que fazer todo esse processo de se expor no idioma, de analisar, de linkar suas experiências que você já teve com a experiência do inglês, não é nada fácil. Se fosse, todo mundo faria. E às vezes você que está estudando aqui no YouTube com os nossos vídeos ou vídeos de outros canais, eu sei que você se sente às vezes perdido, porque você tá tendo input, tem input? Eu tô. Você tá tendo disciplina, você tá estudando todo dia, só que você não tá visualizando esse avanço. Na hora que você vai ter que falar, você fica com medo, você não sabe se a conjugação tá certa, você não consegue ainda sozinho identificar qual que é o ponto, qual que é ali aquela vírgula que você tá errando. E é pensando nisso que a gente tem a nossa mentoria de estudos para pessoas que já estão aí na metade da jornada de autonomia, já tem rotina de estudos, todo dia assiste um vídeo no YouTube, se expõe ao idioma, ouve música, vê filme, tá até fazendo ali a sua parte, tá se esforçando, mas não tá vendo o resultado. E aí como que a mentoria funciona? Uma vez por mês eu vou me encontrar com você, tipo uma nutricionista, e vou tirar o raio-x aí, vou te mostrar todos os dados. Como tá a sua fala, como tá a sua escrita, como tá a sua leitura, como que tá a sua conjugação. E aí eu vou direcionar o plano de estudos ou validar aquele que você já tá usando. Ver se realmente é o melhor, se tem que trocar, se não tem. Nada como um olhar especialista. E ao longo do mês você segue mais autônomo. Se você se interessou por esse tipo de suporte aí mais personalizado, aqui na descrição tem o link para você saber mais sobre a nossa mentoria de estudos. E a mensagem final que eu quero deixar nesse vídeo para você é: não existe melhor ou pior, não existe certo ou errado. Você é adulto, você começou com 30, com 40, com 87. Sim, dá uma olhada nesse vídeo aí, ó. I'm Isaac. I am 5 years old. I'm from Brazil. My profession is retired. What? Make favorite book is Bible. My favorite cartoon is Pato Donald. Senhor Isaac, mais conhecido como meu avô, 87 anos começando a aprender inglês. Qual que é a sua desculpa? O ponto é,
O momento que você tem é o hoje, é o agora. Você não vai mais voltar a ser criança. E quanto mais você falar que é difícil, que deveria ter aprendido antes, que mais você vai perder tempo. Então pegue esses 3 pontos que a criança faz de positivo e junto com os 3 que você tem vantagem por ser adulto, soma eles que eu tenho certeza que se aplicar, você vai acelerar a sua jornada até a fluência. É o que eu desejo pra você. E desejo também que você se inscreva e ative as notificações, porque vídeos como esse são ouro no processo de aprendizado. Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!